com o Neymar. Reaça do cacete. Boa tarde. Gente, vamos começar mais uma edição? Terça-feira. Esse meio de semana sem futebol é chato, eu não gosto de meio. Mas a Copa do Brasil não interessa, mas não tem os nossos lá, então é chato. Olha, donos da bola no ar, no Atlético os jogadores ainda acreditam na possibilidade e tem que acreditar. Aliás, está faltando aí ver o presidente Daniel Nepomuceno, você, o Levi, chamar a torcida. Vamos embora, todo mundo junto, vamos fechar, bora. Ué, 7 pontos já está entregando, tem 30 para ser disputado. Você não sabe, de repente amanhã machuca o Renato Augusto, perde o Elisa e o time o Corinthians dá uma desequilibrada. Agora o Atlético precisa realmente ter mais tesão, conforme disse o filósofo Marcos Rocha. No Cruzeiro, o zagueiro Grolli, hein? Quer aproveitar, Eduardo Panzi já está pedindo o Grolli de titular, quer aproveitar a oportunidade na zaga do Cruzeiro. Vamos falar de tudo isso daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas que aqui estão. Juverci Júnior, Eduardo Panzi, Cadu Danei e Edmar Oliveira, mas antes eu tenho um recado. Atenção, para a música. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação, em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. Fala de Loteria Mineira, vamos falar de futebol mineiro. O Atlético chegou no início da tarde de ontem e apesar dos 7 pontos que separam o Atlético do líder Corinthians, o papo da turma não poderia ser diferente, é de manutenção da confiança. E quem conferiu como foi o desembarque do Atlético foi ele, o peludo, Diogo Ramalho, na tela. Um sentimento misto de saber que a dificuldade é grande, mas também de esperança. O foco continua no título, acho que ficou um pouco mais difícil agora. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo esperava o Corinthians derrapar, mas aconteceu o contrário. Um empate contra o Joinville e vitória do concorrente. Será que a preocupação ainda é só no título ou a permanência no G4 pode ficar ameaçada? Não, a gente não pode ter esse medo. A gente briga pelo título ainda. Nós somos o vice-líder. Matematicamente as chances existem, então a gente, apoiado nisso aí, a gente vai buscar. Confiança inabalada, mas a matemática agora será a companheira deles até dezembro. A expectativa é grande ainda, 10 jogos ainda, 30 pontos para disputar. E o Atlético terá no próximo final de semana a oportunidade de começar essa retomada e também assistir efetivamente se a distância para o líder permanece, diminui ou aumenta, já que o Galo entra em campo no sábado e o Corinthians encara a Ponte Preta apenas no domingo em Campinas. Mineiros de olho em um vacilo dos paulistas. Eu tenho certeza que eles vão tropeçar e a nossa equipe vai conseguir chegar perto deles e na hora certa a gente vai dar a arrancada final. Em se tratando de título ou apenas da tranquilidade de permanecer no grupo de acesso à Libertadores, o time vai pressionado contra o Coritiba. A gente espera um jogo muito difícil porque, pelo que a gente viu contra o Cruzeiro, o Coritiba teve uma participação muito boa no jogo, um controle de jogo muito bom, então acredito que vai ser mais um jogo difícil. Já teve caso aí, o Grêmio e São Paulo, o Grêmio estava praticamente campeão e acabou vacilando. Mas o futebol é assim mesmo, por isso que é bom o futebol emocionante, porque altos e baixos, o time cai na hora errada ali, acaba perdendo o título. Então vamos ficar nessa esperança aí, vamos fazer nosso trabalho bem feito aí e se Deus quiser vamos ser campeão ainda. Grande Leandro Donizete, esse é o cara. A discussão aqui é a seguinte, com pelo ou sem pelo? Né? Edmar Oliveira, já que você gosta de homens peludos, Edmar? Não. Mulher nenhuma gosta, então vamos todo mundo depilar. Vamos falar do Galo, essa filosofia que volta ao discurso, eu acredito e tal. Não pode ser diferente, mas eu acho que está faltando mobilização. Sério que eu acho que está. Está faltando mobilização. Agora, de onde tem que partir isso, eu não sei. Se é do próprio torcedor, de chamar os demais, mas está faltando mobilização. Acho que a diretoria também está muito... Eu acho que num todo, presidente, diretor, gente, vamos aparecer, vamos falar, vamos chamar a torcida, vamos fazer promoção, vamos lotar o estádio. Eu sei que o jogo não é aqui, contra o Coritiba, mas eu acho que falta mobilização. E é com portões fechados. Não, liberou. Eles ganharam, eles ganharam aliás, recurso. ontem, com um efeito suspensivo, né, o Coritiba conseguiu a liberação. Couto Pereira.
E aí, Edmara? Boa tarde. Falta mobilização? Olha só, eu estou achando que está tudo parecendo muito normal, né? Até as entrevistas depois dos jogos, se você acompanhar o próprio Levi, explica muito o que aconteceu, está errado e tal, mas você não sente assim, vamos mudar o quê? Né? Qual é o fato novo? O que a gente tem para mudar isso? O campeonato de pontos corridos é muito difícil porque é uma regularidade. O Atlético não está apresentando essa regularidade. Isso acho que ninguém precisa falar porque é óbvio, né? Está ali. E principalmente quando você compara ao Corinthians, que é o principal rival nessa briga pela ponta da tabela. Então eu acho que talvez esteja faltando alguém para vir e falar, olha, ainda tem tudo isso, olha, ainda tem 10 jogos, olha, nós podemos conseguir. Esse discurso do jogador, é óbvio que eles vão discursar dessa forma. Eles vão falar o quê? Eles estão na disputa do título, eles têm a possibilidade de conquista, eles têm pontos para disputar, eles vão falar o quê? Só que a gente não sente que isso é uma coisa real, que isso vem mesmo daquilo que a gente está vendo em campo, porque eles não correspondem ao que você está vendo em campo, ao que é falado. O discurso não corresponde ao que a gente está vendo em campo. Então, eu acho que essa atitude, e que é uma palavra que eles buscam muito no futebol, né? Quando a coisa não está boa, todo mundo começa, tem que ter atitude. Essa tal atitude, ela precisa realmente aparecer. Ela precisa ser visível. E é isso que eu acho que a gente não está vendo no Atlético. Não sei se a torcida, a gente sente assim, olha, ainda dá, ainda tem alguma coisa. Acho que a torcida já entregou, Edmar? Não. Mas, uma parte já? Não, eu acho que não. A gente acompanha boa tarde a todos, a gente acompanha os próprios comentários, quem está em casa, as imagens vão passando ali no roda pela televisão, vários, por exemplo, no início do programa apareceu um ali que já falou, o Atlético tá bom, mas infelizmente o título já é do Corinthians. Acho que boa parte dos atleticanos já estão meio satisfeitos com esse segundo lugar. E eu acho que aí está o problema. Aí é onde que entra um grande problema em relação até ao desempenho do Atlético mesmo. Se o atleticano entrar nessa onda de que, já era, não tem como mais, aí cai justamente naquilo que você acabou de falar. Aí sim a vaca vai pro brejo. A postura tem que mudar, acho que a mobilização tem que mudar sim, tem que se mover todo mundo, o torcedor, a diretoria, tem que cobrar, mas tem que chegar junto. Não é só porque está no segundo lugar que não tem que cobrar dos caras, não. Um empate contra o Joinville foi um péssimo resultado para o Atlético, um dos piores que poderia acontecer na época, na reta final do Campeonato Brasileiro. Nós já estamos no mês de outubro agora, não poderia acontecer isso. E agora vem um outro jogo difícil contra o Coritiba no Couto Pereira. Quem acha que é um jogo fácil? Claro que não. Não é. O Coritiba tem a terceira melhor campanha do retorno. Bem melhor que o Joinville. Justamente. Então, assim, vai ser um jogo complicado. O Coritiba terá a volta de 4 jogadores titulares que não atuaram. Aqui. Na verdade, 5 não atuaram contra o Cruzeiro, 4 estão de volta para o jogo contra o Atlético. Então vai dificultar ainda mais o jogo contra o Atlético lá. Desses 4, 2 jogaram aqui. O Kleber jogou no Cruzeiro, o Rafael Marques foi zagueiro do Atlético. Que eu acho até que não deveria ter saído. Isso é muito relativo. Se você for ao Rio Grande do Sul, pergunta ao torcedor do Grêmio se ele está tão insatisfeito quanto o do Atlético. Não está. Você pergunta... Porque o torcedor do Atlético tem um campeonato à parte com o Corinthians. E aí bate o desânimo porque o Corinthians é muito regular, é muito melhor. São coisas diferentes. Não, é uma comparação fazendo o papel de advogado do diabo. Eu até concordo com vocês, eu estou fazendo contraponto. O atleticano mede o campeonato dele em relação ao Corinthians. O gremista já não mede em relação ao Corinthians, ele está medindo em relação ao Atlético, ao Palmeiras, ao São Paulo. Então está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, o Corinthians está aqui. O atleticano só enxerga o campeonato dele batendo com o Corinthians. Mas aí são duas coisas, Mas deixa eu só terminar o raciocínio. Se você pega as últimas 10 rodadas, a questão da regularidade, tem 7 times com 17, 18 pontos nas últimas 10 rodadas. O Corinthians está com 23. Então, a regularidade está todo mundo assim. O Corinthians está assim. É só medindo. Agora, eu concordo com eles. O Atlético é um time, em comparação ao Corinthians, que vai ser o campeão brasileiro, na minha opinião. É um time então mais... Você também já entregou? Eu já entreguei. Eu não preciso ser politicamente correto. O título desse ano, para mim, é do Corinthians. Porque eu não vejo o Corinthians fazendo isso aqui nas últimas rodadas. Perdeu 4 jogos até regular. Aqui, né? Quando você falou no início do programa, até brincando, não, a gente tem que acreditar porque vai que o Elias tem alguma coisa. Mas você olha, quem teve foi o Atlético, perde o Dápolo. Então, tudo que acontece com os outros, o Corinthians está bem, independentemente de erro de arbitragem ou nada. O Corinthians é o melhor time do campeonato, tem o melhor treinador do campeonato e é o time mais regular do campeonato. Por isso, eu não consigo ver mais ninguém alcançando o Corinthians em termos de título. Ídolo Cadu Doné, boa tarde. Boa tarde. Com relação ao Grêmio, são duas diferenças capitais aí. Em primeiro lugar, a expectativa mesmo antes do campeonato. O Grêmio entrou completamente desacreditado por todos, com um time, principalmente um elenco, que na avaliação inicial era tido como fraco, então a expectativa era bem menor. E tem uma diferença das circunstâncias aí, que é inegável, que o Atlético liderou o campeonato com folga.
Isso aí. O Grêmio não teve nem isso, né? O Atlético liderou o campeonato por folga e não foi assim primeira, segunda rodada, quando nem conta direito, o negócio nem engrenou. O Atlético liderou por um grande período quando o campeonato já estava com um bom número de rodadas. Então dá aquela expectativa, vai ser campeão, agora vai. Então são duas diferenças. O Grêmio já tinha uma avaliação fraca do time antes, o Roger chegando, tá surpreendendo todo mundo. E esse fator, o Grêmio em nenhum momento abriu. O Atlético já abriu praticamente como o Corinthians, gente. O Atlético perdeu muitos pontos aí. E com relação a essa história de entregar os pontos e tal, eu sinceramente não acho que tem que entregar, não. E não é ser politicamente correto, não. Eu, Eduardo, entrego. Mas o time não tem, não. Nem o torcedor, eu, jornalista, entrego. Eu sei, mas eu acho que não existem só duas possibilidades. Não estou dizendo nem que você falou isso. Que ou politicamente correto, que quem está falando que o campeonato não acabou, está jogando para a torcida, está sendo politicamente correto. Eu não acho isso, não. 7 pontos, há um confronto direto aqui, você ganha 4. E ao mesmo tempo também não adianta falar, nossa, tá igual, tá muita chance. É claro que a chance é pequena, né? A chance diminuiu muito, mas não acho que é nada impossível. E com relação a outra coisa, que depois, se der, eu quero falar com mais calma, parece que as pessoas só têm duas opções nessa história de achar ou o Corinthians bem melhor, ou que a culpa é só da arbitragem. Não é nem só uma coisa, nem outra. Você tem que ir olhando cada parte do campeonato. Houve um período no campeonato em que o Corinthians não estava tão bem e foi beneficiado pela arbitragem? Sim. Nas últimas rodadas, o Corinthians não está sendo beneficiado pela arbitragem, está jogando melhor do que o Atlético. Então é difícil você medir o papel de cada coisa. As duas coisas aconteceram no campeonato. A competição final. É muito longa. Tem um momento ali que tem 5 rodadas. Pô, nessas aí o Corinthians Perguntinha final. Matematicamente, tem chance o Atlético ser campeão brasileiro? Óbvio. Sim. Tem, com sobra. Com sobra. O que você tem visto de Atlético e Corinthians? Tem chance do Atlético ser campeão brasileiro? Não, Panzi, mas do mesmo jeito que hoje o Corinthians está bem melhor, em outros momentos o Corinthians não estava tão bem. Hoje não, há o Corinthians no segundo turno tem 20 pontos, o Atlético tem 17. Né? O Corinthians tem a melhor campanha do segundo turno, o Atlético tem a 4ª melhor. O Flamengo, a diferença é só de 3 pontos. Não é uma coisa tão absurda. E boa parte da diferença que o Corinthians estabeleceu na tabela foi construída, sim, naquele momento em que a arbitragem teve um papel. Então, por isso coisa que não pode ser deixada de lado também. Então, não dá para descartar 100%. Isso. Ao mesmo tempo, não dá para ficar só falando arbitragem e negar que nos últimos 5, 6... Não, e não só isso. E lembrar que nos últimos 5, 6 jogos, mais ou menos, não só em resultados, o Corinthians está jogando melhor. Então, as coisas são mais complexas, o campeonato vai passando... E tem outro detalhe também, o Ídolo, que deve ser observado, é a questão da perda de pontos para times que estão na zona de rebaixamento, ou brigando contra o rebaixamento, isso tem que ser avaliado. Você pega um adversário contra o Joinville, em hipótese alguma, o Joinville tem que ditar ritmo do jogo. Em hipótese alguma, é você que tem que se impor. E essa imposição pode passar, inclusive, até pelo risco de jogar com um volante, um time mais efetivo, um time mais para frente e tal. Mas é você que tem que se impor. O Atlético perdeu muitos pontos para times que estão lá atrás. Né? Eu posso ter esse número? Uma outra coisa que nós discutimos aqui, talvez não discutimos, não demos tanta ênfase, talvez porque estamos dentro de uma disputa de campeonato brasileiro com o Atlético de vice-líder da competição, que foi a desclassificação na Copa do Brasil para a baba do boi cansado, que é o Figueirense. Você falou dos times lá de baixo, pode achar isso uma coisa normal, não pode ser normal perder pontos para o Joinville, não pode ser normal essas babinhas chegarem aqui no Horto e darem um calor desgraçado no Atlético, e não pode ser normal o Atlético jogar na casa do adversário, com o adversário precisando sair para o jogo e vencer, porque está no rebaixamento, e tomar sufoco. Não que o Atlético tenha tomado o sufoco do Joinville, mas é inadmissível você perder pontos para o Joinville. Mas aí você quer além de tudo isso, só um detalhe. O Corinthians levou os pontos para além de tudo isso, tem uma outra questão, até que foi discutida ontem, você levantou essa questão no nosso almoço, sempre um almoço muito aprazível às segundas-feiras, né? Onde a gente discute tudo que a gente não pode falar aqui, porque senão todo mundo é mandado embora. A gente fala muito palavrão. E o Cadu dizia, esse excesso de reclamação de arbitragem pode ter motivado, em parte, o Corinthians. Por outro lado, esse excesso de confiança de muito boa parte da imprensa de que o título já está ganho para o Corinthians, tem que servir de combustível para o Atlético buscar algo. 7 pontos é uma diferença considerável, porque o Corinthians não perde, o time é muito bom, mas ainda dá. E essa crença
tem que existir. Nós vamos continuar na discussão. Calma. Vocês estão nervosos. Preste atenção que esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que pode estar pagando juros abusivos? Para você saber se existem irregularidades no seu contrato, você vai ligar agora nesse telefone que está na sua tela ou chamar no WhatsApp também, tá? Aliás, ele não está na sua tela, mas eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar para você. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Você não pode... Obrigado aí, pessoal. Obrigado. Você não pode perder tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso. O cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas, você pode receber de volta o valor devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Não perca tempo. Você não pode perder mais tempo se tem ou já teve financiamento. Porque tem as taxazinhas que você não consegue descobrir, mas tem quem faça esse recálculo e você vai, de fato, voltar, pode receber, inclusive, esse dinheiro em dobro. Sobe aí, deixa eu falar o telefone, por gentileza. Ligue agora no número que eu vou dizer para você. 31 é o código, 2559-8877. 2559-8877 ou no WhatsApp 31 9588-8877. 9588-8877, ok? Daqui a pouco a gente volta para falar mais do Atlético. Eu sei que você e o Cadu também querem falar mais, mas desfalques na zaga do Cruzeiro podem abrir espaço para um jogador que esperou 7 meses para estrear com a camisa cruzeirense. André Salles, o repórter galã, conta para você. Foi no intervalo da partida contra o Coritiba, no último fim de semana, que o zagueiro Douglas Grolli fez a estreia dele com a camisa do Cruzeiro. Foi importante, né? Eu estava desde fevereiro que eu cheguei esperando essa oportunidade. Trabalhei bastante nesse tempo, né? Procurei melhorar, evoluir bastante, porque eu sabia que quando eu tivesse, devido também a esse tempo, eu devia mostrar um bom futebol e graças a Deus deu tudo certo. Douglas Grolli chegou ao Cruzeiro em fevereiro deste ano. Foram 7 meses de treinos até a tão esperada estreia. E o detalhe, sem nunca pensar em desanimar. Não tinha outro segredo senão treinar mais ainda, né? Então, cada treinador que passava procurava treinar mais e mais. E foi bom esse tempo, né? O pessoal sempre me ajudou bastante, me deu força, tanto o Paulo, o Bruno, todos os zagueiros aí sempre foram me dando força. Se o desânimo sequer passava pela cabeça, o difícil era controlar a ansiedade. Quase 8 meses sem jogar, nem sequer ter estreado, né? Então, assim, ia batendo um pouco a ansiedade e ficava imaginando como é que seria meu primeiro jogo, se aconteceria esse ano mesmo, já estava começando a ficar ansioso, né? A chance apareceu e por causa dos desfalques na zaga, Grolli pode ser titular contra o Grêmio, clube que já defendeu. Se tiver oportunidade, espero fazer um grande jogo novamente e quem sabe a gente conseguir mais uma vitória, que é importante para a gente já fugir dessa zona delicada que a gente se encontra hoje. Paciência e muito treino. Essas são as receitas de Douglas Grolli para buscar o espaço dele no Cruzeiro. O futebol mostra algumas coisas, né, durante a história de jogadores que, de repente, demoraram a aparecer, mas quando apareceram, nunca mais saíram do time titular e fizeram história. Esse rapaz, segundo informações, e nós estivemos na toca, vimos de perto, a entrega, a perseverança, um cara dedicado, muito bom caráter, isso é bom, porque tem jogador que é muito marrento e tal, né? Esse aí teve berço, não foi criado num caixote de maçã, e é bom zagueiro, pô. Bom. O Eduardo falou hoje, isso aí, Everton, é para ser titular. O que você pensa da declaração do Eduardo Panzi, de que ele tem bola para ser titular? Primeiro, deixa eu só me defender. Mentira, eu não falei nada disso. Mas quem falou? E, aliás, eu não acompanhei treinos do Grolli. Não, eu que falei, eu que fui lá acompanhar. Não, estou dizendo eu não acompanhei, por isso eu não posso emitir opinião. Só vi 45 minutos bons. E o que você achou? Bons. Por isso que você pediu ele como titular? 45 minutos bons. Então é muito pouco para eu falar dele. Então eu não acho que ele é bom, que ele é ruim, que ele tem que ser titular ou reserva. Eu preciso ver mais. Mas tem potencial, fez um jogo muito bom com o Cruzeiro como um jogador a menos. Melhor que o Paulo André? Nossa Senhora. Everton, mesmo sem ter visto treino, tendo visto apenas 45 minutos, eu daria mais oportunidades para ele, Grolli, do que dar oportunidade novamente para o Paulo André agora. Eu vejo o veneno no canto da sua boca. Não é, cara, Paulo André atrapalha demais. Não, mas ele tem razão. Paulo André, banco de reservas, Bruno Rodrigo voltando. Mas é banco mesmo. Não. Mas o banco, se terceira, quarta opção, se continuar no Cruzeiro. Apesar de que renovaram o Cruzeiro. Quer tirar, mas eu sei. Infelizmente o contrato está renovado. Infelizmente, deixar muito claro isso.
Agora, em relação ao Groll, ele entrou bem sim no segundo tempo, achei ele muito firme. Entrou numa fria, né? O time com entrou numa fria, mas entrou bem. Ele personalidade. Personalidade, isso é um termo legal, teve personalidade, entrou bem. Eu acho que se o Bruno Rodrigues estiver apto para a partida do fim de semana, ele volta e o Groll fica como primeira opção. Até porque o Paulo André tá expulso, que sorte do Cruzeiro, é um reforço para o time do Cruzeiro, ele está fora. E só para poder voltar assim, curtinho, em relação ao que você estava falando do Atlético, sobre o desempenho contra times de baixo, coincidentemente, nós fizemos essa matéria no Jornal Metro, o Atlético teve um aproveitamento de 68% contra times de baixo e o Corinthians 95%. Então tá aí a diferença que você falou. Muito bem. Muito bem. Depende do que você chama de time de baixo também. Mas aqui... vocês estão no rebaixamento, Mas o problema é que mas o assunto é Cruzeiro. O assunto é Cruzeiro. É o Cruzeiro. Você fala. Vamos lá. Douglas Groll? Sim. Que você carinhosamente o tratou, enquanto a gente via a matéria, de o Drago Azul, que é aquele Drago que é o adversário soldado do Rock Balboa. Todos vocês discutiram isso e eu fiquei aqui no celular. Eu não participei dessa discussão. Então todo mundo falou, mas você também não se faça de bobo que você gosta da Katy Perry, vai. Não, assim, quer dizer, né? Num lado ali, quem não gosta, né? Mas dá... É uma boa atuação visual e uma atuação que dispensável em termos sonoros, eu diria. Dá pra você acompanhar bem o show. Vamos falar do rapaz, gente. Vamos falar do rapaz. É um reserva, gente. Não pode ser muito avaliado ainda. O Cruzeiro tem bons zagueiros. Acho que o Cruzeiro deu muito azar com as contusões dos zagueiros nessa temporada. Dedé, Bruno Rodrigo, o tempo todo machucados. O Luxemburgo avaliou muito mal. Quando o Léo estava disponível, ele não jogava porque o Luxemburgo não gostava. E agora está machucado, quando provavelmente teria mais oportunidades. Então, o Cruzeiro tem bons zagueiros. Ficou com a impressão que o Cruzeiro tem uma zaga fraquíssima. Não é o caso. Acho que o Cruzeiro deu muito azar nesse setor. No próximo jogo não vai ter o Paulo André, não tem nem dúvida. O Groll vai ganhar mais uma oportunidade se o Bruno Rodrigo não voltar. Agora, eu acho que a gente precisa discutir mais o time do Cruzeiro do meio para frente. Eu acho o trabalho do Mano Menezes muito bom. A vitória no final de semana com 1 a menos até, de certa maneira, impediu que a gente discutisse certos aspectos ofensivos do Cruzeiro, porque o time com 1 a menos, você muda a cobrança toda, mas o Alano, mais uma vez, não foi bem, né, Everton? Será que ele vai jogar novamente como titular? Será que, de novo, o Arrascaeta não vai ter oportunidades? Será que o próprio Marquinhos... o Alano falando daqui a pouco, explicando sobre a atuação. Será que o próprio Marquinhos não vai entrar nesse time? Acho que o trabalho do Mano Menezes é muito bom, sou fã da pessoa, do profissional, mas pessoalmente ainda acho que o time pode ficar mais talentoso do meio para frente se ele trocar uma ou duas peças. Pela coletiva do Alano de ontem, a postura que ele adotou, as palavras que ele utilizou, não deu pinta nenhuma de sabe o que eu acho? Eu acho que o Mano não está querendo muito time talentoso agora. Ele quer um time que marque, que não leve gols e que vença o jogo. Gente, mas eu não estou falando para tirar um volante e colocar o Arrascaeta, né? Eu estou falando para tirar um homem de lado, um meio atacante e colocar outro meio atacante. Por onde anda Gabriel Xavier? Tá lá. Agora, tá lá onde? Na toca. Agora, e aí dentro disso que todo mundo está falando, tanto do Arrascaeta, Gabriel Xavier, Alano, o próprio Groll, a gente não pode esquecer o seguinte, neste momento, o Cruzeiro e o Mano estão fazendo uma avaliação desse grupo. É o que vai ficar para o próximo trabalho. Então, às vezes tem jogador que vem, nem é avaliado o suficiente, já vai embora, a gente não tem nem noção do que está acontecendo com ele. E o Groll poderia cair numa situação dessa se não tivesse tido esta oportunidade. O Mano mesmo falou na coletiva. Verdade. Você já olha para o jogador com outros olhos, o próprio Alano entrando e jogando mal do jeito que ele tem jogado, ele não está respondendo. Aí você tem o Arrascaeta que ainda não teve essa sequência, e eu concordo com o Cadu, eu queria ver o Arrascaeta nesse time. Então, qual é a sequência? O que está se planejando? Porque do jeito que a gente está vendo, o Arrascaeta não entra nessa nova formação de Cruzeiro para a próxima temporada. Ou entra como? Qual é a circunstância que o Mano está pensando para ele? E o Gabriel Xavier também está fora da próxima temporada. Então, os olhos para o Cruzeiro não são olhos de campeonato brasileiro. Os olhos do Cruzeiro são olhos para as próximas temporadas, para o trabalho de um treinador que a gente só vai ver efetivamente na próxima temporada. Por que o Arrascaeta não virou no Cruzeiro até hoje, Ido? Eu acho que, na verdade, a trajetória dele é meio estranha, porque até o momento em que ele era titular, e isso aconteceu principalmente ainda na era Marcelo Oliveira, ele não correspondeu às expectativas muito altas, ele não se firmou com uma realidade 100%, mas ele não foi exatamente mal também. Não. Ele estava ali no meio termo, ele estava no meio do caminho, ele oscilava, ele chegou até a um momento
de grande cartaz no Clássico, quando fez um golaço, meteu caneta lá no adversário, no jogador do Atlético, no Josué. Então, assim, ele não tinha sido um fiasco também. Tava aquela coisa, subjúdice, em avaliação. Tava uma coisa nessa linha quando ele tinha mais oportunidades. Aí entrou o momento do Vanderlei Luxemburgo, ele não teve chance. Né? Ele teve chances de forma muito errante. Entra no final do segundo tempo num jogo, aí fica 2 sem sequer entrar, aí entra um pouquinho mais no outro jogo. Fica complicado avaliar o jogador assim. O Mano Menezes começou o trabalho dele agora. Então, acho que é estranho. O Arrascaeta não foi um sucesso, não é um cara para você bancar, ter certeza que ele vai jogar bem. Mas, ao mesmo tempo, ele não foi um fracasso total. Né? Porque no único momento em que ele teve oportunidade para valer, ele oscilava. E até, Everton, nessa questão tática, para ser mais objetivo, para não ficar ponderando as 1000 formações que o time pode ter com a Arrascaeta, com outros jogadores, sendo bem objetivo. O Mano Menezes disse que o Arrascaeta disputa posição nas 3 posições mais adiantadas do time do Cruzeiro. Alano, Alisson e William. Né? Nos 3 jogadores mais ofensivos, pelo menos agora. Ele disse isso claramente numa entrevista, uma pergunta que eu fiz para ele. Então, ele disputa a posição com o Alano. Então, por isso também que eu defendo a entrada do Arrascaeta. Não é tipo, olha, é um craque, ele jogou demais. O Alano joga demais? Não. O Arrascaeta é bem superior. Ele não é experiente. O Alano é experiente? Não. Ô, Cadu, o Arrascaeta nunca foi um fiasco no Cruzeiro e nem vai ser. Mas... eu ia falar, não dá para falar nesse horário. Fala. Cagaram no Arrascaeta com a apresentação dele. O Arrascaeta nunca foi... Ele chegou como substituto do Everton Ribeiro. Você poderia ter dito borrado. Estamos contratando o substituto do Everton Ribeiro. O grande Arrascaeta, baita jogador de Libertadores, defensor, que não sei o quê. Pintaram um Arrascaeta que nunca existiu, que pode vir a existir. A diretoria do Cruzeiro. Eles apresentaram o Arrascaeta na sede aqui do Barro Preto, com torcedor, com bandeira, com desenho, mas aí você vai me na desculpar. varanda. Isso é um tremendo erro. Pintaram o Arrascaeta como um grande craque, quando ele é um ótimo jogador, um garoto que está chegando agora pro futebol, e seria mais um nesse time do Cruzeiro. Ele nunca foi fiasco, ele só não foi o craque que pintaram ele. Mas você pode colocar que a diretoria, no jeito de se expressar, pode estar exagerado aqui e ali, mas honestamente, para mim, o exagero na expectativa, se é que aconteceu, foi mais da imprensa e da torcida do que da diretoria. Porque se a imprensa via isso desde o início, por que quando chegou não falou, nossa, tá exagerado isso aí? Eu falei. O cara não é mais ou menos. Quase ninguém falou. Quase ninguém falou. Quase todo mundo achou que foi uma grande contratação, sim. A torcida, a sociedade em geral. Tô falando existe torcida uma ponderação do Cruzeiro. também. Mesmo a torcida adversária, todo mundo achava, pô, esse cara joga muito. Ele veio... Foi uma expectativa geral, mais do que a da diretoria. Baseado no que a gente viu na Libertadores. Só que ele não jogou 50% do que ele jogou na Libertadores, ele até hoje não jogou no Cruzeiro. Mas por outro lado, ele também não teve uma sequência espetacular como titular absoluto. Não teve. Como titular absoluto, não. Ele teve uma pequena sequência. Sequência espetacular, talvez não. Ponderação. Ele teve uma pequena sequência em um time em formação. Com o Marcelo. Em um time em formação. Então, ele chegou com muita pompa, concordo plenamente. Esse foi o grande erro. Pesaram a mão demais na apresentação, na festa. Ele chegou como substituto do Goulart, do Everton Ribeiro, os monstros de 2014 2016. Então, segura a onda. Segura a onda, a questão toda foi aí. E outra coisa, o time em formação, quando você traz um jogador que chega com pompa demais, a cobrança vai ser maior. Foi o que aconteceu, pesaram a mão com ele. Agora, gente, se traz o jogador e não tem uma apresentação, faltou um negócio de marketing. Mas faltou um negócio aí, o cara foi tão bem. Cruzeiro não está valorizando o próprio produto. Peraí. A apresentação foi Por gentileza, eu pediria para que não falassem um em cima do outro, porque machuca. Vou só concluir. A gente está pedindo a entrada do Arrascaeta, eu também estou nessa. Eu peço a entrada do Arrascaeta. Agora, a gente tem que lembrar os últimos jogos do Cruzeiro, o que aconteceu. O cenário da partida, jogador expulso. Quem que foi o primeiro a ser substituído nas discussões? Justamente no lugar que o Arrascaeta não estaria em campo. Então, galera, vamos ter parcimônia. Sim. Foram 4 expulsões, 4 oportunidades que o Arrascaeta poderia ter entrado e não entrou, porque o Alano saiu da partida e não pôde entrar. Agora, deixa, Dimara, por gentileza, vamos obedecer a ordem. A vez agora é a sua. Muito obrigada. Não, é só para completar essa história do Arrascaeta. O Cruzeiro
tanto quis que houvesse o acerto que tentou contratar o Gedós, que era o companheiro dele. Por quê? Porque a lembrança que se tinha do Arrascaeta era a lembrança da Libertadores, cujo companheiro era quem? Eu tô mentindo? Eles não foram lá? O Gedós não deu entrevista falando assim, neste momento eu não posso ir, não sei o quê. Eles tentaram acertar por ali. Agora, a expectativa, mesmo que tivesse tido a festa de apresentação, mesmo que tivesse tido tudo isso, ele tinha que ter chance em campo. Ninguém pode. Não foi muita coisa. Nada, gente. O Juversi disse aqui uma coisa e é importante. O time estava em formação, foi desmontado, aí colocaram... Vocês estão cobrando o Alano, que teve muito menos que ele. Não. Vocês não. Vocês não. Como é que você aponta o dedo pra mim? Ele teve muito mais chance que o Alano. O Alano foi achado, eu não acho que o Alano... Eu tô dizendo que o Alano não joga mais que ele. Ele foi trazido. Vocês tocaram no ponto oportunidade. O Arrascaeta teve muito mais oportunidade que muitos jogadores do Cruzeiro. Na era Luxemburgo e na era Mano Menezes, embora no caso do Mano exista essa relativização que o Juversi colocou, o fato de as expulsões inviabilizarem as substituições ofensivas, né? Ele tem que tirar alguém para colocar um zagueiro, faz parte, porque o Cruzeiro está jogando com a menos, então você tem razão nesse caso, mas o Luxemburgo ficou muito tempo e na era Luxemburgo o Arrascaeta não teve oportunidades. O Alano teve bem mais que o Luxemburgo, do que o Arrascaeta. E o Arrascaeta veio como um grande investimento do clube. O Alano sequer existia, né? O Luxemburgo pegou um cara... E, gente, nesse negócio de expectativa, o Cárdenas veio numa situação em vários aspectos similar à do Arrascaeta. Brilhou contra o próprio time que o contratou. Ponto. E tinha algumas coisas piores do que o Arrascaeta. Por exemplo, não é convocado. O Arrascaeta é convocado por uma... Convocado ainda hoje, gente. O Cárdenas O Arrascaeta é convocado por uma seleção boa. Gente, o Cárdenas é muito por uma pior seleção. que o Arrascaeta. Eu sei que é bem pior que o Arrascaeta. Eu estou falando de expectativa. Quando veio essa coisa, tá trazendo um sul-americano, todo mundo achava lindo. Nossa, tem que observar o mercado sul-americano, né? Aí traz o cara, sinceramente, eu não acho que é uma coisa, nossa, você quer dizer, é uma inversão de valores total. E você sabe onde que a diretoria exagerou? Onde que a diretoria errou mesmo? Paga muito mais para o Arrascaeta do que deveria. Aí sim, não é questão de apresentação. Vamos ser mais objetivo. Futebol tem umas coisas, umas frescuras. Não, o técnico tem que ficar assim, não pode xingar. Não, você tem a sua opinião, tem a minha. A minha opinião, porque não é igual a sua, tá errada. Não, eu estou discordando. Eu estou discordando. Mas você pode falar que é frescura. Às vezes o que é frescura para mim é o Arrascaeta ganhava bem menos do que ele ganha hoje e talvez foi dado a ele um salário maior do que ele viria e ele aceitaria por menos. Sabe a negociação? Você ganha 10, 9 vem logo por 100. Se você oferecer 50 ali, o cara já vinha ganhando um pouco mais. Foi mais ou menos assim. Isso sim é um erro, isso sim tem que ser criticado. Né? A diretoria em nenhum momento teve 37 entrevistas. Não, a gente trouxe o Luiz Soares do Uruguai, hein? A gente trouxe o cara. Não teve isso muito, não. E a imprensa, na época, se você falou nos programas que você participava e eu não vi, parabéns, você é um visionário. Agora, o resto da imprensa, ninguém falou. O problema é que em Minas Gerais a imprensa se resume a muito pouco. É só isso. E outra coisa, vocês estão generalizando. Vocês viraram um ombudsman da imprensa. Tem que falar do Cruzeiro, não é da imprensa. Quem falou, falou. Quem não falou, não falou. Dane-se. Agora, eu vou dizer uma coisa. Foi depositado, sim, colocaram um rótulo. Esse rótulo foi colocado pela imprensa, aí é o ombudsman da imprensa. Pela imprensa, pela diretoria, pela torcida, por todos. Que o Arrascaeta chegaria e seria o cara desse time. Mas longe, não jogou 30% do que o Everton Ribeiro jogou. E se o Gedós tivesse vindo também, não seria a dupla como foi com o Ricardo Goulart. Ponto. Outra coisa. Aí vamos entrar na questão do Júlio Batista. Sim. O Júlio Batista foi contratado para dar uma resposta ao que o Ronaldinho ainda mostrava ao Atlético, a torcida e a imprensa. Tem gente que se irrita com isso quando fala a questão do... Como é que chama o menino lá, gente? Do Neilton. O Neilton Novo Neymar. Foi um sururu. Não, Neilton, eu fui igual Eduardo Paes. Na hora eu falei que não deveria ter vindo. Porque o Neilton, gente... na toca, o Neilton, o fato de ter um visual parecido com o Neymar e ter jogado no Santos não quer dizer absolutamente nada. O Neilton... Para o Santos liberar o Neilton para o Cruzeiro, porque eles... isso aí... Vai, meu filho, boa sorte. Porque senão não teria... Vai lá tentar tirar o Gabigol, o Giovânio, vai lá tentar tirar o Lucas Lima, não vai liberar. Mas como é que chama? O Neilton, eles liberaram. Lembrando que ele ganhava 15 mil lá e veio ganhar
mais de 4 mistérios vezes do futebol. Mais de 4 vezes que ele ganhava lá, ele veio ganhar aqui. Agora, um turista. Agora esse negócio que o Cadu levantou, nós vamos ficar um programa um dia discutindo sobre isso. Sobre a postura do treinador no vestiário, na beirada de campo, a participação efetiva na beirada de campo, até que ponto isso influencia ou não. A gente podia trazer o Muricy para falar, você viu ele falando sobre isso? Faltar reações e tal, se isso tem alguma ligação. Everton, só mais uma diferença corta o Cadu para mim. Corta o Cadu e só abre 10 para as 2. Como é que vai fazer, amigão? Com o tempo que você gastou, a gente vai falar. Olha aqui. Você sabia que você pode levar uma vida saudável com prazer? E que cuidar da beleza pode melhorar sua autoestima? Descubra como isso é possível no circuito Viver Bem da Drogaria Araújo. O evento acontece nos dias 2 e 3 de outubro no Minas Centro e vai trazer grandes nomes para palestras e bate-papos que serão imperdíveis. Venha conhecer, por exemplo, o maestro João Carlos Martins, que é um símbolo, né, da cultura brasileira, com a Glória Calil, que veste aqui o nosso grande Juvecy, Márcio Atala, Fernando Torquato, a Cris Guerra e muitos outros. Participe, você pode tirar muitas dúvidas e também vai ficar por dentro das últimas novidades em saúde e beleza. Confira a programação completa, faça a inscrição no Circuito Viver Bem Araújo.com.br, Circuito Viver Bem Araújo.com.br ou na Araújo mais próxima, perto de você. Anote aí para não esquecer, dias 2 e 3 de outubro, no Minas Centro, Circuito Viver Bem, se faz bem, Araújo tem, ok? Eu vou chamar um rápido intervalo, 2 minutos. Eu preciso apaziguar os ânimos, que eu estou notando que vocês hoje estão nervosos. 2 minutos só, a gente volta. Os donos da bola.